Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tempo de Advogada. Já se inscreve, já deixa o seu like, porque hoje eu vou falar sobre uma mudança muito importante na reforma da Previdência, principalmente para os trabalhadores empregados, inclusive os domésticos e os servidores públicos federais, que foi a alteração nas alíquotas de contribuição para o INSS, porque a gente sabe que antes as alíquotas elas eram fixas e agora houve uma mudança que eu vou explicar melhor para vocês. Com a reforma da Previdência, algumas regras foram aprovadas e começaram a valer imediatamente. Não é o caso dessa alteração que eu vou falar para vocês, que ela só vai começar a ter vigência no dia 1º de março de 2020. Então, até lá vai continuar igual. Como que ficou para os trabalhadores da iniciativa privada? Antes, você pagava entre 8% a 11%, dependendo do valor que você ganhava. E agora foram criadas novas alíquotas e essas alíquotas elas serão progressivas, ou seja, elas vão aumentando em cada faixa da sua renda. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui para frente, mas é o seguinte: até um salário mínimo, que hoje é R$ 998, você vai pagar 7,5% sobre esse valor. Do valor do salário mínimo até R$ 2.000, você vai pagar 9%. De 2.001 reais até R$ 3.000, você vai pagar 12%. E de R$ 3.001 reais até o teto do INSS, você vai pagar 14%. Ou seja, não vai ter uma alíquota fixa em toda essa contribuição. Não, num pedaço você vai pagar um valor, no outro pedaço você vai pagar outro valor, até chegar ao teto e você vai saber então qual vai ser a contribuição que você vai fazer, a contribuição efetiva. Então, agora eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Eu escrevi aqui o seguinte: um trabalhador que hoje ele ganha R$ 1.000, hoje ele paga 8%, ou seja, R$ 80 é a contribuição dele para o INSS. Agora, como que vai ficar depois da reforma? Ele vai contribuir 7,5%. Por quê? Porque vai estar entre esse valor aí do salário mínimo. Então, ele vai contribuir 75%. Na verdade, ele vai contribuir até 998, que é o salário mínimo, 7,5%. E nesses R$ 2, ele vai contribuir 9%. Ai, meu Deus, muitos números. Então, no total, vai dar 75,03% de contribuição. Ou seja, a pessoa que ganha menos, ela vai reduzir um pouquinho a contribuição dela. Agora, vamos usar o exemplo de uma pessoa que ganha R$ 5.000. Agora, presta atenção, porque vai ficar um pouco mais complicado. É o seguinte: a pessoa ela ganha R$ 5.000, hoje ela paga 11% de contribuição. Ou seja, R$ 550. O empregado, lembrando que eu estou falando do empregado. E com a reforma, como que vai ficar? Até um salário mínimo, que hoje é R$ 998, a pessoa vai pagar 7,5%, que dá R$ 74,85. Até depois, entre o salário mínimo e R$ 2.000, a pessoa vai pagar 9%. Então, vai ser R$ 1.002 vezes 9%, que vai dar R$ 90,18. Ainda bem que eu já fiz essa conta antes, né? Porque eu ia ficar aqui. E depois de R$ 2.000 até R$ 3.000, ou seja, esses R$ 1.000 vai ser 1.000 vezes 12%, que vai dar R$ 120. E depois desses R$ 3.000 até os R$ 5.000, vão ser R$ 2.000 vezes 14%, fica R$ 280. Ou seja, somando a pessoa no total, a contribuição efetiva dela vai ser 11,3%, que vai totalizar R$ 565,03, diferentemente dos 550 que ela pagava antes, então vai aumentar um pouquinho. Se você não entendeu nada, fica tranquilo que eu vou dar uma dica no final que você vai poder só colocar no sisteminha e você já vai ter acesso à sua contribuição, não vai ter que calcular nada. Então, na prática, o que acontece? As pessoas que ganham menos, elas vão pagar menos, em regra, e as pessoas que ganham mais, elas vão pagar mais. E as alíquotas efetivas, né, que é o que a gente fala, porque como vai ser por faixa, no final a pessoa não vai pagar 14% sobre tudo, ela vai pagar de 7,5% a
11,68%, ou seja, a pessoa que estiver lá no teto, ela vai pagar 11,68%. E como que vai ser a mudança no caso dos servidores públicos federais? A mudança vai ser o seguinte: hoje os servidores eles pagam 11% sobre a sua remuneração ou sobre o teto do INSS, no caso daqueles servidores que entraram após 2013. Com a reforma, as alíquotas dos servidores então também foram alteradas. Elas podem ser entre 7,5% a 22%. Por que essa diferença? Porque existem servidores dos mais antigos que eles contribuem sobre a remuneração. Então pode acontecer do servidor ganhar mais de 39 mil reais e aí ele vai ter que pagar essa alíquota maior. Inclusive essa alíquota de 22%, ela só vai ser aplicada sobre a faixa da renda que ultrapassar os 39 mil reais. Ah, agora eu entendi! Eu tentei facilitar um tema muito difícil, mas se você entendeu, que bom. Mas se você não entendeu, fica tranquilo que eu vou deixar aqui o link na descrição de uma calculadora que o governo forneceu justamente para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos federais, os trabalhadores, né, empregados e os servidores públicos federais. Você pode ir lá responder qual a sua remuneração. No caso dos servidores, você tem que colocar o ano que você entrou também no serviço público e aí a calculadora automaticamente ela já calcula e faz o comparativo para você saber quanto que você pagava hoje e quanto que você vai pagar, além de saber com detalhes quanto que vai incidir em cada faixa da sua remuneração. Então não deixa de olhar lá e tirar essa dúvida. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que aqui eu tô sempre dando dicas muito legais de direito previdenciário. E até a próxima!